É claro, nós precisamos retomar aí agora a partir de Lucas, capítulo 1, permaneça com o capítulo 1 aberto. E eu quero só recapitular um pouco do que falamos domingo, para você se situar no dia de hoje. Domingo nós começamos a pregação falando sobre o trecho de Gênesis capítulo 3, aonde a constituição familiar já estava completa, Deus já havia trazido Eva a Adão e Adão havia tomado Eva para sua esposa, como sua esposa. Capítulo 2, versículo 24, especificamente, já declara isso, versículo 22 em diante, até o verso 25, basicamente. Mas no capítulo 3, há o momento da queda, em que eles se afastam de Deus. E a atitude de Adão para com a sua esposa e para com Deus foi transferir a responsabilidade. Ele diz para Deus, quando Deus pergunta: quem te disse que estavas nu? Ele declara para Deus que teve medo porque estava nu, então ele se escondeu. O Senhor então pergunta a ele: quem te falou que você estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então Adão responde: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Há nesse trecho duas atitudes aí. Foi a mulher que tu me deste. E ali nós falamos sobre uma das situações que o pecado trouxe, que é o homem no pecado, ele não assume sua responsabilidade. Exatamente quando nós falamos sobre arrependimento, arrependimento é o homem assumindo o seu pecado. O homem declarando que errou, que pecou diante de Deus, e ele não lista alguém ou a influência de alguém, mas ele assume que teve o desejo e esse desejo o dominou e ele fez porque assim ele quis. Então, em seguida, ele, depois de declarar isso, Deus se direciona a pergunta para Eva, que é isso que fizeste? E então ela declara que a serpente me enganou e eu comi. Então, tem aí as três transferências de responsabilidade. O homem, até hoje, você encontra quem coloque a culpa em Deus, pela vida que tem, pela vida que leva, pela falta de oportunidade. Foi Deus que não me trouxe a bênção, e a pessoa põe a culpa em alguém, ou uma das duas ou as duas. E em terceiro lugar, a culpa não é de Deus, não é da mulher, não é do homem, mas é de Satanás. Então a serpente me enganou e eu comi. Para os irmãos terem uma ideia, eu já encontrei situações assim, onde eu precisei parar o que eu estava fazendo, um estudo bíblico, para explicar que, ainda que sejamos tentados pelo diabo, o pecado que cometemos porque o desejamos. E esse desejo veio da carne. A carne desejou e eu dei vazão a isso. Então o diabo pode tentar uma pessoa, mas ela não está isenta da responsabilidade por causa disso. Aliás, eu quero deixar claro que Jesus foi tentado, mas isso não trouxe malefício, Ele resistiu, ele se posicionou, e se posicionou de acordo com a Escritura Sagrada. Os irmãos conhecem o texto, a tentação de Jesus no deserto, por 40 dias ele foi tentado. Muito bem, basicamente, pode baixar um pouquinho o som, estou sentindo como se estivesse alto, eu não sei se eu estou errado, se tiver, tudo bem. Basicamente, irmãos, nós estamos então diante da família que, com o efeito do pecado, ela estabelece que o estado que está vivendo é responsabilidade da esposa ou do marido, ou do próprio Deus, que ainda não abençoou. E aí eu estou falando em palavras práticas, para descobrirmos, fazermos a autoanálise. Ou ambos declaram que foi Satanás, Quem nunca ouviu, irmãos? Quem nunca ouviu? Ah, meu irmão, Satanás está furioso comigo.
aí você ouve, então, a situação tudo dando errado, né? É bem aquilo que aconteceu na pandemia, né? Quando a pandemia estava no auge, irmãos, eu me lembro que eu fiz a pergunta aqui: quem mandou a pandemia, foi Deus ou o diabo? Você sabe que há pessoas que acreditam que foi o diabo. E realmente pode ter sido, mas quem permitiu o diabo fazer foi o próprio Deus. Não existe nada que fuja ao seu governo. Não existe. E você sabe também que o Senhor Deus inúmeras vezes fez isso por causa do pecado do povo. Eu estou falando aí de Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando o povo quebrava a aliança, vinha pragas, enfermidades. Quando ele estendeu a mão dele sobre o Egito, que era extremamente idólatra, ele trouxe pragas também sobre o Egito. Então é Deus que governa sobre todas as coisas. Você vai encontrar trechos, por exemplo, no Antigo Testamento, Acabe é enganado, e quem engana é um demônio, mas esse demônio só o enganou porque Deus permitiu, não é? Deus permitiu que o demônio fosse lá e fosse um espírito mentiroso na boca dos profetas que falavam somente o que Acabe queria ouvir. Então, não existe nada que Deus não tenha acesso, que o seu governo não esteja lá. O diabo só faz alguma coisa na terra se for com a permissão de Deus. E no final, Deus será glorificado sempre, sempre. Pastor, mas a bênção de Deus não é para não trazer nenhum tipo de dor? Meu irmão, está doendo agora, mas o efeito da glorificação ao Senhor trará maior benefício. Então é assim que a Bíblia nos mostra. Muito bem, e aí nós abordamos a família que trouxe a destruição, que é o pecado. Através dela entrou o pecado na terra, e por gerações o homem pecador. E aí nós abordamos a família que trouxe a bênção. Deus escolheu uma família para manifestar através dela a vinda do seu filho. Então, Deus escolheu um casal de noivos que já estavam comprometidos no casamento. Na verdade, a cerimônia, o processo de casamento já estava firmado, já eram considerados marido e mulher no sentido do compromisso, mas não estava concluído e era concluído com a relação íntima. E esse casal, quando Maria aparece grávida, e grávida pelo Espírito Santo, ele que não sabia disso ainda, ele resolve deixá-la secretamente. Os irmãos lembram, nós lemos no texto de Mateus, quando relata o mesmo episódio. Ele deixa ela secretamente, e o texto dá a entender que ele parte para uma viagem, ele vai embora, assumindo a aparência de que ele tinha feito mal a ela e que ele foge daquela situação para não defamá-la. E fica muito forte, né, irmãos, o entendimento de que ela tinha um bom testemunho, tão bom testemunho para com José, que ele não compreendia o que estava acontecendo e tomou a decisão de abandoná-la e sair secretamente e não defamá-la. E aí nós falamos sobre a conduta de Maria, a estrutura de suas palavras que demonstrava profundo conhecimento da Escritura, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas ele não fez o que Adão fez. Imagine José seguindo o padrão de Adão. Teria feito um escândalo, teria talvez declarado: nunca mais vou ao templo, nunca mais vou fazer minhas orações. Como que eu estava orando por uma bênção, e aí eu recebo uma situação como essa? A mulher que eu vou casar, estou comprometido, e ela me trai, está grávida. Imaginem, irmãos, imagina. É uma estrutura espiritual que nos traz inspiração,
né? Nos traz inspiração. Você sabe que nós temos que ser tardios em falar e aptos, né? Prontos a ouvir. Em outras palavras, a Escritura nos dá essa orientação. Mas muitas vezes não é preciso, né? E aí eu quero perguntar a você, se uma situação como essa, alguma situação esquisita acontecesse na sua casa, e qual seria a sua reação? O que é que você teria feito no lugar de José? Não é? Você já ouviu aquela história de que eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela depois, né? Uma coisa assim. Então, há pessoas que são extremamente maravilhosas, mas no dia que perdem a cabeça, elas fazem o estrago que nunca tinham feito e que muitos nunca fizeram. Não sei se você já soube, já viu, eu já vi pessoas muito calminhas, muito quietinhas, mas no dia que perdeu a cabeça, ninguém conhecia. Não é? Então, eu não estou falando disso, você tem que ser uma pessoa calminha e tal, não. Não. Eu estou falando de um caráter abençoador. E aí eu citei aqui, né? Eu já recebi, por exemplo, eu já tive que acalmar pessoas. Uma vez, uma liderança da igreja, muito tempo atrás, a liderança chegou e disse: pastor, estou muito chateado aí, com fulano de tal. Aí eu digo: mas como assim? Falou isso, pastor, falou isso e falou isso de mim. Aí eu fiquei olhando, aí eu digo: bem, eu conheço fulano, não consigo ver a pessoa falar isso aí. Eu conheço já, na época, né, há mais de 10 anos, e a pessoa, irmão, sabe aquilo que você não imagina a pessoa fazendo? De você ter caminhado com a pessoa e você saber do testemunho da pessoa. Aí eu disse: ó, você está errado, eu não acredito que fulano falou isso de você. Você está dando ouvidos a boatos, a historinha. Eu acredito plenamente. Aí eu comecei a relatar o porquê, né? Ó, fulano já suportou, já fez, já caminhou, e em tudo caminhou de forma sábia. Como é que agora, de repente, a pessoa é diferente do que demonstrou? Não creio. Irmãos, depois foi constatar, realmente não era. Era mais uma investida de Satanás. A pessoa ia lá falar para um ou outro, e esse um ou outro ia pegar corda, daqui a pouco já 3, 4 iam estar de banda com a irmã, com o irmão, acreditando numa conversa. Não é? E aí, no final, a pessoa quase que se ajoelha pedindo perdão, porque caiu em si. Caiu em si. Então, irmãos, quando uma pessoa caminha, você caminha com alguém, você conhece a pessoa no testemunho, na vida, na piedade, na caminhada cristã, aí de repente alguém chega e diz: eu vi fulano ali dando mau testemunho assim, desse jeito. Eu não acredito. Eu tenho que ouvir da pessoa. E quantas vezes eu fui livre de fazer uma injustiça ou de passar uma vergonha, né? Porque você imagina um pastor, né? Chega para a pessoa perguntando algo que é fruto de boato, de fofoca, e não leva em consideração toda uma caminhada, não é? Por outro lado, eu quero aproveitar para falar uma coisa para você. No decorrer do tempo, eu percebi que existe também pessoas que, se ouvirem qualquer um falando de quem quer que seja, falando, já pega a corda e já soma e já vai junto. Cuidado, meu irmão, muito cuidado, porque uma das condutas que vão demonstrar o seu caráter é se você, por muito pouco, você desprezar alguém. Por muito pouco. Quando eu digo muito pouco, bastou fulano falar, você não defendeu a pessoa, você não levou em consideração o conhecimento que você tem da pessoa. Isso pode ser um indicativo de um caráter corrompido. Falei bonito agora, né? Porque alguém vai dizer que pastor é mau caráter mesmo. Né? Não, caráter corrompido. Como assim corrompido? Não é a conduta do servo de Deus. Não é a conduta. Então, o inimigo não pode ter liberdade na minha vida. Quando é que ele tem liberdade?
se você pega a corda com tudo que você ouve. Você precisa crer que Deus está levantando uma geração abençoada, que o seu irmão está buscando a Deus, que ele é uma pessoa séria e tem demonstrado isso para você. E é claro, nós sempre falamos aqui, nós devemos confiar em todas as pessoas. E é claro, se não pudermos confiar, elas mesmas vão demonstrar isso pelo sua conduta, mas nós cremos, Deus está fazendo uma obra na vida da sua igreja. Nenhum crente deve ficar pé atrás com alguém, né? Nenhum crente deve ficar pé atrás. Eu me lembro que uma vez eu falava para alguns líderes que andam comigo já há algum tempo, aí eu cheguei assim perto e disse, amém? Aí a pessoa, não podia nem estar falando aqui, né? Porque se eu for fazer com você, você já vai saber, né? Eu disse, amém. Aí a pessoa olhou, aí disse, amém, pastor. Aí eu digo, mas você não sabe nem o que eu vou falar, né? Aí o entendimento qual era? Bem, convivo com o pastor esse tempo todo. Nunca vi ele dando um mau conselho. Nunca vi ele pedindo a alguém, orientando alguém algo que fosse para benefício próprio ou alguma coisa fora da Escritura. Então, eu entendi isso, né? A pessoa disse amém porque caminhou comigo o suficiente. E é justamente isso, irmãos. Se você ouvir de alguém que saiu brabo do gabinete, pode crer que saiu brabo porque o pastor ensinou a Bíblia e o coração da pessoa não queria se submeter. E pode acreditar nisso. A dureza de coração faz com que as pessoas ignorem o Senhor e tentem agir de forma inadequada. Então, família, o projeto de Deus, nós fomos chamados, nós fomos convocados a olhar para José, que não maldisse, que não defamou Eva, não defamou, aliás, sua Eva, né? Não defamou Maria, pelo contrário, resolveu assumir o dano, e ele foge secretamente e não a defama. O Senhor então se manifesta, fala com ele retorna e retoma o relacionamento com ela, e o texto deixa claro que ele assume então o seu compromisso novamente. E nós falávamos que uma família abençoada, não é à toa que a presença de Deus se manifestou, não é à toa que o Senhor escolheu esses dois para trazer o seu filho à terra. E aí, é claro, irmãos, nessa noite, eu gostaria que você atentasse para o texto. Agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre a conduta de Maria. O capítulo 1, o versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximou-se dela o anjo e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essa palavra e pensava que saudação seria essa. Observe aí, há aqui no começo desse trecho um fato muito importante de observar. Qual a reação de Maria quando recebe o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor diz as seguintes palavras para ela? O anjo do Senhor diz o seguinte, aproximou-se dela o anjo, verso 28, e disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então veja bem, qual a reação de Maria? Verso 29. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Veja bem, irmãos, a humildade dessa mulher. A humildade. Você quer conhecer uma pessoa humilde? A pessoa humilde de verdade são os outros que vão falar bem dela.
A pessoa que é humilde, ela não fala de si mesmo. Eu sou o melhor que tem, eu sei fazer, eu aconteço e realizo. Não, eu sou, pode crer, e exalta a si mesmo e a sua própria conduta. Então, alguém que elogia a si mesmo para os outros. Aqui o texto diz que saiu da boca do anjo. O que o anjo falou dela, irmãos? O anjo diz para Maria, ele a cumprimenta e diz: salve, agraciada. Ele está dizendo: aquela que é cheia, que tem a graça, que é agraciada, que a graça de Deus está presente. Você sabe que graça significa favor não merecido, mas neste trecho a grande ênfase que nós devemos dar é que havia nela a graça de Deus. Agora aqui, é claro, nós poderíamos falar sobre o que deu origem à doutrina católica, que a constituiu como sendo alguém superior e diferente ao ponto de ser idolatrada. Não, mas nós não vamos nos ater a esse assunto, porque senão teríamos que gastar um tempo, sairíamos até do assunto de hoje. Mas o termo que nós interpretamos aí, agraciada, é uma declaração de que ela já tinha a presença de Deus, a graça de Deus, ela caminhava na presença do Senhor e ela desfrutava da comunhão com Deus. Então o anjo, ele faz menção dessa conduta que ela tem. Essa é a forma correta de interpretar. O Senhor é contigo. Mais uma declaração que na vida dessa mulher já tinha a comunhão, ela já caminhava na presença de Deus. O Senhor é com aqueles que caminham conforme sua vontade. E então, o texto diz que ela se perturba com essa saudação. É uma mais pura prova de que ela era humilde. Por quê? Irmãos, como que seria conosco, né? Como que seria conosco? O anjo aparece, fala bem, aí disse: opa, isso mesmo, estava orando, jejuando. Já não era a hora, né? Já não era a hora, hein? Irmãos, já vi aquele caso da pessoa que estava orando, e aí orou, e no outro dia, eu orei, Deus não me respondeu. Imagine então se ele tivesse vindo pela madrugada, como é que teria sido, né? A pessoa disse: mas Senhor, o Senhor me fez esperar até agora, por que não veio mais cedo, né? Teria ido dormir. Irmãos, quantos de nós, aí eu estou falando, já nos lançando, né, juntos, pedindo misericórdia, identificaria aqui: sim, o Senhor, correto, tenho feito a vontade de Deus. Não era assim com os fariseus? Eles gostavam das saudações, gostavam de ser vistos pelos homens fazendo suas orações. Em outras palavras, quando eles estavam lá nas praças fazendo suas orações e caminhando, sendo reconhecidos como homens santos, como homens que andavam na presença de Deus, eles gostavam disso, eles se sentiam bem sendo reconhecidos. Não foi assim quando Jesus fala sobre os primeiros assentos, que eram os primeiros assentos que eles ocupavam nas festas, porque eram autoridades, isso era um reconhecimento. Então imagina, o fariseu chegava numa festa de casamento, aí estava lá o melhor assento lá para ele, o melhor lugar para sentar, e alguém dizia: claro que esse é meu, né? Sou fulano de tal, doutor da lei. Então estou citando isso para dizer para você que na época de Jesus haveria pessoas sim que iriam dizer: opa, é eu mesmo. Mas ela não. Ela se porta com temor. Que saudação é essa? Ela pensava: que saudação seria essa? O versículo 29. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação seria essa? Ou seja, irmãos,
Caminhar com Deus era algo natural para Maria. Era algo natural, natural. E aí o texto diz, no verso 30, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, e aqui literalmente, não tenha medo, não tenha medo. Então, irmãos, você sabe disso, você sabe, nós vivemos numa geração em que as pessoas, se fossem enviadas para o deserto para ser tentados pelo diabo, diriam, mas como assim? Eu pensava que no deserto eu fosse ver a água saindo da pedra. Eu pensava que o Senhor ia mandar maná descer do céu. Afinal de contas, eu estou jejuando. Irmãos, Jesus jejuou 40 dias e quando terminou o jejum, o diabo é que apareceu lhe oferecendo uma saída. Então, hoje em dia, e eu cresci nesse meio, eu cresci ouvindo assim, olha, você vai jejuar. Meu Deus, quando você estiver jejuando, estiver fazendo 21 dias de jejum, eu acredito que Deus, vai estar assim fazendo maravilhas. Quando a Bíblia nos diz que Jesus enfrentou Satanás, e a impressão que se tem, quanto mais se jejua, quanto mais se busca a Deus, mais a pessoa vai ver a glória de Deus e nunca Satanás vai aparecer. Como assim não vai aparecer? Porque alia-se buscar a Deus a ter as bênçãos do Senhor, quando na verdade por buscar a Deus você passará a enfrentar Satanás, porque ele será contrário, você se tornou inimigo de Satanás. Já viu aquela pessoa que diz que quando se converteu, depois que se converteu a vida virou de ponta cabeça? Por quê? Porque ela agora não está mais com Satanás. Lembro de uma ilustração que eu ouvi de um homem que havia morrido e chegando, ele de repente estava em cima do muro, do lado do muro estava o pessoal do céu, né? Estava Paulo, estava Moisés, estava todo mundo. E do outro lado estava Satanás e os demônios, mas todos eles calados. E então ele ficou com aquela pergunta, rapaz, de um lado está todo mundo me chamando, estava lá Paulo, Moisés chamando, vem para cá, vem para cá. Isso não existe, né, irmão? Mas você entendeu aí. Aí ele perguntou para Satanás, pessoal, aqui está todo mundo me chamando, vocês não me chamam por quê? E aí Satanás respondeu, não, você já tá com a gente, você está em cima do muro, né? Você já está no nosso propósito. Então, a mais pura identificação é que pessoas que não têm a definição clara de que estar com Deus é ter Satanás como inimigo, ele terá você como inimigo dele. Portanto, você terá lutas, você terá tribulações. Muito bem, então, a conduta de Maria é uma conduta de humildade. Ela ouve então do anjo, não temas, achaste graça diante de Deus. Versículo 31, engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Verso 32, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo. Vamos ler aí, irmãos, versos 30 e 34. Eu não sei, nós temos aqui a Nova Almeida atualizada, né? Ok, é isso mesmo. Nova Almeida atualizada, a NAA. Vamos ler na tradução Nova Almeida? Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relação com homem algum? Só até aí. Pode deixar o texto aí. Essa fala de Maria nos lembra a pergunta de Zacarias, não lembra não? Lembra quando Zacarias também ouve da parte do Senhor através de um anjo? Olha, você vai ter um filho, você vai pôr o nome dele de João. E ele era avançado em idade.
eu gostaria de ver a diferença da fala de Zacarias e a fala de Maria. Nós vamos descobrir que a fala de Maria é uma fala de fé, pedindo esclarecimento. E a fala de Zacarias é uma fala de incredulidade, perguntando para Deus como que pode isso se eles são avançados em idade e ela é estéril. Vamos lá, o versículo 18 do capítulo 1. Vamos ler juntos? Versículo 18 do capítulo 1. Não, aí é Lucas 18, né? O verso 18 do capítulo 1. Diz assim: obrigado. Lucas 1, verso 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como tereis certeza disso? Olha só. Como tereis certeza disso? Na minha tradução aqui contemporânea, o verso 18 diz: como saberei isso? Eu acho que algumas aqui também. Mas essa da NAA é bem melhor. Como tereis certeza disso? Meu Deus do céu! Tereis certeza? Meu amigo, está ali o anjo do Senhor falando contigo. O anjo do Senhor veio de graça e ele está de brincadeira. Irmãos, Zacarias nesse dia, isso daqui também é muito legal a gente ver isso, porque por isso que a Bíblia, irmãos, é extraordinária e foi escrita por Deus. Porque se fosse escrita por homens, talvez não tivesse. Porque o homem gosta de esconder suas falhas, né? Então a falha do homem às vezes não entra, porque não, isso aqui, não vou colocar isso, um sacerdote. E aí ele iria até Lucas e contestaria, vamos supor, fosse assim, claro que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas estou falando sobre a figura do homem e falar de si mesmo, né? Há dificuldade. Mas aqui, o sacerdote vacila. Deus não deixa de manifestar o nascimento de João Batista. João Batista nasce, irmãos, e é um grande profeta. Deus cumpre a palavra dele por João Batista. Ele nasce na casa de Zacarias. Mas Zacarias ficou mudo. Foi repreendido por causa disso. O versículo 19 diz isso. Vamos lá? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel que estou a serviço de Deus. Em outras palavras, o anjo disse assim: rapaz, eu estou trabalhando, viu? Eu estou trabalhando para Deus aqui, você vem com essa história. E fui enviado para falar com você e lhe trazer estas boas notícias. Ele não veio dizer assim, ó, vamos fazer, mas vai ser bem difícil. Não, ele só veio e anunciou, irmãos. Vamos ler o anúncio? Vamos lá, a partir do versículo 5, rapidinho aí. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote, o chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que quando Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Só um instantinho aí, volta aí. Olha só.
não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Irmãos, o homem acabou de ouvir que a oração foi ouvida. Qual foi a postura dele? Mas eu sou velho, e nós somos avançados em idade, não é? Então, Zacarias teve uma pitada aqui, estou sendo bem legal, uma pitada de incredulidade. Ele achou que para Deus seria difícil dar jeito. E o anúncio foi: Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Está incluso no pacote aqui que os problemas dela seriam resolvidos. Ela é estéril, isso aí está tranquilo, está resolvido. Continuando. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Aí vai começar a falar, olha só: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar ao Senhor um povo preparado. Então, Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Olha só, irmãos, nós temos que falar isso, né? Você notou quanto que Deus falou de João Batista? E como o ministério dele seria extraordinário? Vocês notaram que a ênfase do anúncio é que grande mesmo era o que João Batista ia fazer? Mas onde é que estava o coração de Zacarias? Na idade dele, na esterilidade da mulher. Notaram isso? Por isso, ó, irmãos, já preguei bastante nesse texto, eu nunca tinha visto isso. Como nós esquecemos que Deus tem um plano maior na hora que a situação parece que não vai dar certo. Não é? Nós colocamos empecilho, bem, eu preciso de recursos, mas está vendo que não tem como? Não tem emprego. Não tem perspectiva. Está vendo que eu estou desamparado? Acabou. Nós estabelecemos para Deus a dificuldade. E declaramos, ó, como poderá ser isso, né? E nós estamos diante do texto. Então, Zacarias era um homem de Deus? Era justo? Era. Ele orava para Deus dar um filho? Orava. Aí, no dia que Deus respondeu, o homem colocou empecilho. Irmãos, quando Deus estabelece as suas promessas para nós, não é desse jeito também muitas vezes? O Senhor promete na sua palavra: não te deixarei, nem te desampararei. Aí a pessoa, mas eu sou diferente, é porque a minha situação é mais difícil. Fulano vivia em trevas, tudo bem, mas as minhas trevas é mais densa. Né? Então, Deus traz a promessa e a pessoa estabelece o empecilho para a promessa. Então está claro, o anjo diz, ó, eu vou logo direto ao assunto. Tu vai ter um filho, tua oração foi ouvida. Tua mulher vai ficar grávida. É assim, ela é estéril? Esquece isso, acabou. Vai engravidar, e inclusive eu já vou logo dizendo o nome do menino. Irmãos, isso é muito forte. Olha só se dava o nome do menino depois que nascia. Pode procurar todos os nascimentos do Antigo Testamento. O menino nasceu, aí vinha o nome. Mas aqui agora é anunciado antes. Ó, vai nascer de tal jeito, já vou até dizer o nome. Vai ser João, o nome dele. Tudo bem, tinha outras explicações para isso, mas o que eu quero dizer é que a ênfase é que não vai nascer um filho que depois tu vai... Não. Vai nascer e o nome dele tu não esquece, põe de João. Meu irmão, que palavra forte. E aí, como terei certeza disso?
Pois eu sou velho. Vamos ler conforme, irmãos? Eu sou velho. E a minha mulher é também já de idade avançada. Eu velhinho lá, né? Irmãos, o texto dá a entender que depois daqui ele se aposentou. Eu me lembro que eu fui estudar sobre isso uma vez, dá a entender que ele estava no final já, ele estava ali, ao que dá a entender como se fosse assim, já alcancei a bênção, agora eu vou criar esse menino. E ele, ao que dá a entender, ele se aposenta até do ministério sacerdotal, de prestar horário de acordo com o sorteio para o incenso, no caso ele foi naquele momento. E a minha mulher avançada idade, desculpa, irmãos, eu ter lido assim dessa forma, nada contra, né, a idade de ninguém, não estou estabelecendo, eu costumo dizer que se você é idoso, você não está morto, viu? E eu costumo dizer sempre, para quem estiver dizendo, minha vida já acabou, meu irmão, você tem 99 anos? Se você tem 99 anos, lembre de quem teve. Abraão tinha 99 anos e ele teve Isaac. O homem estava fazendo a geração dele, com 99. E não venha dizer que os dias naquele tempo era diferente, não. Venha com essa história, não. Não há fundamento bíblico para dizer. Uma vez eu ouvi essa história, pastor, porque naquele tempo os dias não eram que nem o de hoje. Então não tinha 24 horas. A mesma 24 horas, meu irmão. Muito bem. Para Deus não há nada impossível. É a fala final, quando termina a passagem sobre o nascimento de Jesus. Então eu quero identificar aqui, irmãos. Olha a diferença da fala de Zacarias. E aí teve um efeito, vai lá, o 19. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou na minha palavra, as quais no devido tempo se cumprirão. Irmãos, em outras palavras, você está falando demais, Zacarias, e está falando errado. Vai ficar um tempo sem falar agora. Então, irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Como nós precisamos refletir sobre a nossa conduta. O Senhor fala na sua palavra e nós vamos com o empecilho. O Senhor disse para ouvir nossa oração. Mas eu acho que é porque eu tenho que orar mais. Senão ele não ouve, né? Deus, ele ouve antes de chegar a palavra à nossa boca. Ele já sabia que você falaria. Então, pare de estabelecer empecilho. Veja agora a oração de Maria, versículo 34. Disse Maria ao anjo, como se fará isso? Como será isso, se eu nunca tive relação com homem algum? Vamos entender a fala dela. Volta aí um pouquinho. O versículo 29. Versículo 30 mesmo. Disse então o anjo a Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Veja, o anjo diz que ela engravidará. Ficarás grávida. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará o nome de Jesus. Mesma coisa de lá, certo? Vai ficar grávida. Lá você vai ter um filho. Deus ouviu sua oração. Aqui, o anjo anuncia que ela engravidará. Essa parte aqui do anjo é que gerou Maria perguntar como. Ela sabia que iria. Ela só perguntou o processo. Ela fala crendo que vai ser. Ela só pergunta como. Isso não é incredulidade, é fé. E como obediente, submissa, ela pergunta como. Por quê? Porque a forma de uma pessoa engravidar
como foi com Zacarias. Zacarias, ele teve relação com sua esposa Isabel, e ela ficou grávida. Qual foi o milagre? Ela deixou de ser estéril, ela começou a ter condições para dar um filho, ter um filho. Então, ela pergunta, como será isso? Vamos continuar a leitura. Ficarás grávida, aliás, é o versículo agora, o versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá, o Espírito Santo virá sobre você. Veja que o anjo está explicando como que ela vai engravidar. Os irmãos perceberam a diferença? Lá no texto de Zacarias, o texto que o anjo se refere a Zacarias, e o que vai acontecer na casa dele, o anjo fala primeiro o que vai ser. Tua mulher vai ficar grávida, e Deus ouviu tua oração. Você vai ter um filho, o nome dele vai ser João. Aqui o anjo diz, você vai ficar grávida, e ela diz, como se dará isso se eu não tenho relação com homem algum? Versículo, aliás, eu acabei não lendo aqui o versículo 34. Disse Maria ao anjo, como se dará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Eu não tenho relação com homem algum. Na tradução na Nova Almeida, então Maria disse ao anjo, como será isso se eu nunca tive relação com homem algum? Ela usou o entendimento dela. Ela sabe que uma gravidez, o normal é na relação íntima de um casal. E ela, diante de Deus, pergunta, como será então se eu não tive e não tenho, né? Não tive ainda meu marido, não tenho relação. E aí o anjo explica. Ela sabe que vai acontecer, ela só pergunta como vai acontecer. Em outras palavras, irmãos, em nome de Jesus, receba aí na sua vida, e é claro, isso é uma transformação que o Espírito Santo vai trazendo, conforme você vai buscando. O que você lê na Escritura, você deve crer. E se você percebe que não há entendimento de como que isso vai se dar, você pode perguntar para Deus, Senhor, como o Senhor me livrará? Eu sei que o Senhor me livrará. Como o Senhor me livrará? Claro que você pode. Você crê que Deus te livrará. Você está pedindo somente esclarecimento de como que vai acontecer. Mas você não deixou de crer. O problema é quando diz para Deus, Senhor, não tem como. Dá não. É ruim. Já estava querendo dizer oi para o cemitério, né? Zacarias velho, como estava, Isabel também. Então, qual a nossa postura? E aqui, irmãos, não é olhar para essa passagem e dizer, eu vou ser desse jeito. Se fosse, se era mandar todo mundo repetir, eu vou ser assim. Meu irmão, você precisa se quebrantar diante de Deus, se debruçar sobre a Escritura Sagrada, lendo a Escritura, receber na sua vida, crendo. Quando vier a incredulidade no seu coração, você romper com essa incredulidade. Irmãos, a maledicência tem que morrer na nossa vida. Tudo a pessoa vê um fato negativo. Está chovendo o dia todo, meu Deus, misericórdia, chove o dia todo, ninguém merece. Aí vem o sol quente, a pessoa reclama também. Como é que pode? Sol e chuva então. Sol e chuva. Aí alguém vai dizer, né? Mas que clima mais esquisito, sol e chuva, né? Sol e chuva. Irmãos, é que nem tem uma dor de cabeça, maravilha ter uma dor de cabeça. Que é isso, pastor? Sinal que você está vivo, meu irmão. Quem está morto não sente mais nada. Você tem uma cabeça para doer. Que é isso, pastor? Eu sou forçoso. Não, é verdade. Se você bateu o pé na pedra, estourou o dedão, você está vivo, você está sentindo as coisas.
Você está vivo, meu irmão, você tem oportunidade de vencer, de lutar, de caminhar. Deus está com você, te abençoando. Mas nós temos que corrigir a nossa conduta. E isso, irmãos, é mediante a busca, porque muitos precisam ser curados, tratados, precisam olhar para a Escritura e dizer: o meia volta, vou ver para o velho homem, para a carnalidade, para a incredulidade que fica lutando aí com você, lutando para pegar o controle da sua vida e você começar a falar o que não deve. Nós precisamos, irmãos, encher o nosso coração com o testemunho dessa mulher de Deus. Você quer uma família abençoada? Não foi à toa, não foi de qualquer jeito que Maria foi escolhida. O texto está mostrando isso. A casa de Maria foi escolhida para ser o local que Jesus nasceria. E que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda essa atitude. Então, para encerrar, versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vai lá. Oi? E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este o 6º mês da gestação para aquela que dizia ser estéril. E aí eu encerro: porque para Deus, vamos dizer juntos, fique de pé aí do seu lugar, porque para Deus não há nada impossível. Mais uma vez, ouvindo a sua voz: porque para Deus não há nada impossível. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso coração incrédulo. Nós queremos uma família abençoada, um ambiente onde o Senhor se fica, Senhor, satisfeito, feliz em olhar, em observar o coração. Mas não é de qualquer jeito, Senhor, que vamos alcançar a estatura, Senhor, de varão perfeito, de uma pessoa segundo a Tua vontade. Nós sabemos que precisamos, Senhor, da transformação do nosso coração. Precisamos ser curados de muitas mazelas que acumulamos no decorrer da caminhada. Precisamos, Senhor, liberar perdão e vencer esse assunto do perdão na nossa vida. Precisamos ter o coração apto para perdoar, um coração livre, Senhor, sem nenhum empecilho, sem injetar tempo, perder tempo com este assunto que deveria ser um assunto já resolvido na nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para ver a Tua palavra e que nosso coração não coloque nenhum empecilho, nenhuma dificuldade, que da nossa boca não saia uma palavra contrária ao que ouvimos da parte do Senhor. Pai, que nós possamos crer do Senhor e em tudo que o Senhor vai fazer, não sabendo muitas vezes como o Senhor fará, mas o Senhor é Senhor para fazer. Oramos assim, meu Pai, te pedindo por cada família aqui representada. Realiza em nós, Senhor, a bênção de termos o nosso coração transformado. Em nome de